Sessão nostalgia. Quando vocês eram pequenos, vocês tinham medo de quê? Isso é muito comprometedor, mas eu tinha medo de bruxa. Normal. Não é normal não, cara. Tipo bruxa da Disney. Ah, pô, tá. Eu só conhecia essas bruxas. Entendi. Eu tinha medo de ET, essas paradas. Pode ver. Pô, também, cara. Gelava com alienígena. Tive muito medo do chupacabra. Chupacabra, né? Muito mesmo. Todo mundo falou coisa legal, eu falei bruxa da Disney, cara. Mas que merda, velho. Mas então, o chupacabra pra mim era tipo um ET também. Valia, tava na mesma classificação. Eu não sabia muito bem como que eu ia interpretar biologicamente o chupacabra, não, sabe? Mas, cara, quando eu vi aquela porra, vamos trabalhar, cara, uma moleque pequeno. Eu pensei o seguinte, ele está comendo cabra, ele vai ficar maior e vai começar a comer gente. Boa lógica. É uma boa lógica. Boa lógica. O monstro treina como um, come como dois. Só que ninguém falou assombração, né? Porque a assombração eu tenho medo até hoje. Pois é. Cara, eu cresci numa família espírita. Uhum. Tipo, de ter cirurgia espiritual lá em casa, mesa branca, essas coisas. Então, assombração é um troço que não me dá medo. Mas Hoje o que me dá medo é, tipo, chegar dia 15 e eu não ter mais dinheiro. Que é uma constante na minha vida também, mas tudo bem. Não, mas então, isso aí também era praticado na minha família, mas aquele dali eram os bonzinhos. A gente era dos bonzinhos. Outros, a gente era dos bonzinhos. É mesa branca, não é mesa preta, né? Vamos deixar isso bem claro. É isso aí, galera. Hoje nós vamos falar sobre casos sobrenaturais. Casos que marcaram o cenário mundial e o ratinho. Nacional com o ratinho, né? Então, aqui é o Capitão, seu host. Aqui é a loura do banheiro? Mentira. Aqui é o Mr. Magal. Já era, cara. Agora Aqui é o bigode. aqui é o judeu. Nós somos a Legião 42. Então, na esfera nacional, a gente tem um caso muito famoso, né? Que é o edifício Joelma, em São Paulo, né? O que aconteceu nesse lugar? A lua traiu ela. Agora é edifício X-Calypso? Chama agora? Você falou do edifício Joelma, ela é uma lembrança muito forte da minha infância também. Por causa do Gugu com a Márcia. Ah, é? Nele lá. Todo domingo era... Não, todo domingo. Era um domingo lá e um domingo no Bangu. No complexo do Bangu lá, que demoliu também. Então, era um domingo no Joelma, um domingo no Bangu. Era assim, ele revezava os lugares assombrados com a Márcia, pobre Márcia. Pois é, o que aconteceu no edifício? Em 74 houve um incêndio. E olha só, como toda construção antiga, né, no Brasil, não tinha saída de emergência. Não tinha nada, não tinha nem suporte para ar-condicionado, lugar, e nego fez um prédio de várias organizações corporativas lá. Igual, tipo, imagina esses prédios que houve desabamento há uns anos atrás, né, que o pessoal muda a parede sem consultoria. Né? Nesse nível. Nesse nível. Foi instalações mal feitas, né, que foi o laudo final do bombeiro, foi um curto-circuito que provocou incêndio tudo, e tomou todos os corredores o incêndio, né? Então, como é que as pessoas saem? Não sai. Ou pula a janela, igual teve gente que pulou, né? Teve gente que subiu pro terraço e chegou lá e se jogou. Não aguentou. Foi que ano isso aí? 74. 74. E pegou fogo nos corredores, as pessoas só tinham dois recursos, né? Ou pula pela janela, ou desce pelo elevador. Muita gente se ferrou no fosso, né? Porque, imagina, a caloria que tá no corredor, você vai pro elevador, você vai pra um forno. Mas um negócio bacana, assim, que relatam, né, de lá, é que durante o incêndio, a própria assessorista do elevador, ela fez várias viagens pra poder resgatar o pessoal. Porra, essa é profissa pra caralho. Herói. Herói. Só que acabou que na última viagem, no meio do caminho, ela morreu sufocada. Tava muito densa a fumaça, já ela morreu sufocada, com o pessoal lá dentro.
assim, relatos de quem tava lá, de coisa assim. Eu não sei se isso é comprovado, mas... Agora, o que de sobrenatural tem aí? Morreu muita gente, fica muito espírito no lugar, né? Exatamente, né? De forma brutal, né? Se for ver. É desesperador, né? E tem muitos relatos, né? Tem até um termo da parapsicologia que difere, né? Do o que é entidade e assombração ou aparição, né? Entidade é aquela que interage com o ambiente ou com você. E ela sabe o que ela é, né? Teoricamente. Né? Assombração é você ver o famoso vulto, né? Os relatos é que o edifício é carregado disso até hoje, né? Como vocês já citaram, até o próprio Bangu, né? A galera que foi é grande, né? Exatamente. Se eu não me engano, foram 191 pois mortos, não foi? Uma coisa assim. Foi o que era o comercial, se eu não me engano, que o negócio pegou fogo. O troço tava cheio. Comercial. Chegou a atingir a parte comercial, sim. O horário comercial que eu digo. Sim. A parte de cima é um prédio em dois, vamos dizer, entre aspas, blocos. Né? Tem o bloco de baixo, que é a área comercial, e o bloco de cima, que era residência, né? Então tinha escritórios também, por aí, tinha muita coisa ali. Muita gente perdeu a vida ali naquele caso. E os relatos, assim, de aparições e tudo mais, eles têm até alguns bem atuais. Porque até hoje, construíram um novo prédio ali por cima, não é? Acho que é prédio Praça da Bandeira, uma coisa assim, se eu não me engano o nome. Construíram um prédio ali novo no lugar, tão grande quanto. E até hoje, nesse prédio, as pessoas têm relatos de viu fulano, viu ciclano e tudo mais. Outra coisa que vocês citaram foi a questão do presídio, né? Principalmente o Carandiru, né? Aí, quando ele estava para ser demolido, que ele foi aberto para visitação de algumas coisas. Vários sensitivos foram até lá. Gugus, né? Vários gugus. Uma seita de gugus foram visitar o Carandiru, né? O Bangula. E foi tenso, né? A carga é sinistra, né? Você sente isso. Não, qualquer prisão é um lugar ruim de entrar. Até com os caras vivos já é ruim. Imagina só com os caras mortos, depois de uma chacina, que rolou aquela chacina do filme lá. A chacina do Bolsonaro. Não a chacina do filme, mas a chacina relatada no filme, no caso. Exatamente, né? Mas então, vários caboclos mortos brutalmente lá, fora os torturados, fora as rebeliões, né, que morreu e sumiu com o corpo lá dentro. É um lugar carregado, a gente acreditando ou não... Um lugar que impõe o respeito, cara. É um lugar que você não anda bem. Se a gente for ver, até que na nossa cidade, o antigo presídio da nossa cidade, quando você passa perto, você fica incomodado. Não, então, o local que eu trabalho é lá dentro. Vamos seguir por esse lado? E assim, a gente foi o primeiro a chegar depois de muitos anos. Você trabalha dentro do presídio? Dentro da cadeia? Não, vamos explicar aqui. Então, ele trabalha dentro da extinta cadeia. Da extinta cadeia, tudo bem. Só para os ouvintes, dentro da ele não é carcereiro, né? Ele trabalha dentro da extinta cadeia. No prédio, no edifício. No prédio, Piada... Não é naquela parte lá embaixo onde ficam umas coisas escritas. Então, é o seguinte. Vai pra senzala. Então, o que acontece? Aqui na nossa cidade, a pastoral fazia um trabalho com o pessoal. E aí eles fizeram uma casa lá atrás. Entendeu? A gente usa aquela parte lá de trás. Porém, a outra Secretaria de Meio Ambiente usa um andar de cima, que era onde a Polícia Civil trabalhava. E embaixo era a carceragem, cara. Mas se eu poder ir lá, poder chegar onde eu tenho que chegar, eu tenho que passar por todas as carceragens. Eu fui lá pra pedir pra cortar a palmeira na casa da minha avó, fiquei bolado pra caralho. Não, cara, assim, é que você não tem noção. Foi caça-fantasmas mesmo a situação. Por quê? Cheguei, eu trabalhava de madrugada na época. Vamos lá na delegacia. Agora lá vai ser nossa nova sede. Pô, vamos lá dar uma olhada, eu tô com a chave. Vamos não. E isso devia ser, com certeza... De madrugada! Ninguém quer ver a carceragem de meio-dia, com o sol a pino. Não, porque eu trabalhava de madrugada. Então assim... Problema, velho, amanhã vai ser outro dia. Todo mundo tem lanterna, todo mundo... Não, eu vou te contar depois da história quando eu dormi lá. Todo mundo tem lanterna, todo mundo tem as lanternas que o nosso parece que faz o dia. Beleza, vamos lá. Aí, porra, entramos lá, olhamos cada carceragem, tudo mais, olhamos todas as carceragens, toda a parte de baixo ali, porra, vamos na parte de cima. Deixa eu explicar. A parte de cima, nego, fechou com tudo. Foi assim, nível... Está vindo uma onda nuclear na nossa direção, vamos fugir da cidade. Era isso, cara. Tava tudo no mesmo lugar. Assim, como se todo mundo esvaziasse sua casa agora. Sua mãe tava mexendo na cozinha, a faca ficou em cima da mesa, sabe? Assim, coisas assim.
Normal. Ainda todo mundo foi embora. Mas parece que o nego foi embora assim. Galera, a partir de amanhã, não precisa voltar mais não, tá? Adiós. E foi nisso, sabe? Ele falou assim, então vou embora de uma vez. Pronto, e foi nisso, tava assim, tudo zoneadaço. No outro dia a gente ficou sabendo que o segundo andar tava caindo. Era nível filme de terror, sabe? É que você sabe que não tinha ninguém mais lá preso. E as pessoas em grupo, elas têm aquele hábito de terem coragem. Então, porra, foi todo mundo de boa. Chegou uma época que a gente fazia um turno maior. E aí você podia dormir no local, se você quisesse. A gente ia sair pra jantar, a gente jantava dentro do local em questão, só que lá na parte dos fundos. Onde, é uma parte onde os presos tomavam banho de sol. E aí nessa parte fizeram uma casa. Aí ficou metade um pátio, metade essa casa, de 2 andares. E ela tem uma sacada que dá de cara com todas as carceragens assim. Pô, e eu durmo com uma facilidade muito grande. Então tinha um sofá lá fora da parada. Umas cadeiras acolchoadas assim. Porra, tinha 1 hora e pouco de horário de sono, dormi ele mesmo. E no outro dia, claro, eu tive que de maluco, eu dormi na cadeia. Cara, eu tinha medo. Aí, com certeza, eu fui abusar disso. Dentro de uma das carceragens, eu botei uma cadeira. Em cima daquela cadeira, eu botei umas latas de tinta. Aí eu peguei um pedaço de madeira, apoiei em cima de uma das cadeiras. Eu levantei a cadeira e apoiei ela num dos pés. E deixei as latas de tinta ao ponto que se mexer muito caía. Aí estiquei um fio que ia até o corredor. Aí na hora de ir embora... Que espírito de porco, cara. Você estava possuído por um espírito de porco, né? Essa é a questão da assombração do momento. Aí o capeta falou assim, vai lá, vamos lá. Faz. Aí o que eu fiz? Fui lá, armei o circo inteiro e saí primeiro que todo mundo. Cara, mas não deu 15 minutos, era nego correndo naquele corredor, como se o capeta tivesse vindo atrás, cara. Porque assim, não calhou de vir com um cara que não tem medo. Calhou, pisou no fio, era o mais cagado que tava na assim, parada. Cara, o mais cagado é o que ele chama pra ele. O susto chama, ele pede, vem. Enfim, essa é a minha história de carceragem com fantasmas fake. Aí no final chegou o Scooby-Doo me tirou a máscara. Ele falou, teria conseguido se não fosse as crianças. Exatamente. Eu aprendi bastante sobre o Gugu, me ensinou muito sobre o Edifício Joelma. Uma coisa bem interessante sobre esse assunto... você tem que pegar todas as matérias, ler, né? Quando você foi fazer a matéria. A matéria? Porque você é igual o Gugu, cara. Ele fez a pesquisa dele. Eu sou o cosplay do Gugu, é Isso, verdade. então. Tudo que ele sabe eu sei, sou um clone do Gugu. Isso. Tipo o Peter Parker, enfim. O negócio da assombração no Edifício Joelma, tem várias, né, aparições e tudo mais, mas o mais famoso da questão é o quê? 13 pessoas foram mortas no elevador. Né, mortas a ponto assim, de serem carbonizadas, irreconhecíveis. Na época, não tinha exame de DNA, não tinha como saber quem que era quem. E foi enterrado como indigente. Né? Tanto que até no cemitério que elas foram enterradas num lugar separado, isolado, e construíram até uma capela. Em homenagem, né? Vai entender. A essas pessoas, chamada Capela das 13 Almas. Tá? Isso ficou uma coisa tão grande, tão forte, que muitas pessoas acreditam que essas 13 pessoas mortas, né, esses 13 espíritos, vamos colocar assim, são milagreiros. Eles vêm, fazem pedidos e eles ajudam as pessoas. As 13 almas benditas são as 13 almas. Isso, são as 13 almas. É nessa questão. Aí nego acredita nisso, que essas pessoas que morreram lá, elas vêm ajudar quem tá com dificuldades, tá em situações de desespero, igual elas estavam quando morreram. Sabe? Eu acho isso bem bacana. Eles apertam no elevador e falam assim, tá cheio. Tá os 13 lá dentro. Tá os 13 boladão lá, né, cara? E o Scooby-Doo atrás. Falando em assombração, gente, tem a questão da mansão McPike também. Vamos para a gringa. Vamos pra gringa agora. É o quê? É uma mansão que pertencia ao McPike. Era um cara muito foda, a gente tem que falar isso. O McPike era um exemplo de ser humano. Pra quem não sabe, McPike, cara, era um grande empresário. A gente ficou bolado aqui, que ele era dono de uma fábrica de caixa. Teve uma vida fantástica. Ele lançou até uma marca própria, né? Macbox. Teve cargo importante durante a Guerra Civil. E aí,
encontrou-se com o único mal remediável. Ele fez a uva. Uva McPike. Mas então, aí ele faleceu, né? A casa foi vendida e o casal comprou, relatou estranhas sensações e aparições, né? Esse cara continuando vendo a galera. Sim, o Sr. McPike. O cara trabalhou, vem fazendo caixa a vida inteira, uma vida infeliz, uma vida de bosta do caramba. Quando o cara conseguiu construir o raio da mansão que ele tanto queria, o bicho morre, velho. O bicho morreu, ele ficou feliz com isso? Não, ele ficou puto. Logo ele quis voltar e aproveitar um pouco mais a mansão que ele teve tanto trabalho de fazer, não é verdade? É isso que o Mr. Tug e o... E o Essa mansão vão fazer. Tugstronda, né? Na mansão Tugstronda. Cara, quando esses caras morrerem, a mansão Tugstronda vai ser muito pica, cara. Isso, porque é o Mr. Tug, o Léo Stronda e o Mr. Catra. Isso. Então vai ser uma tríplice assombração. A vida já tá tenso, cara. Imagina os caras estrondando em pós-morte, velho. Não, isso. Uma entidade do Mr. Catra. Tá me olhando por que é me dá? Cara, eu vejo um espírito falando essa porra comigo, velho. Não dá boa, não. Ele e os 38 filhos dele. Cara. Legião dos 38 uma legião dos espíritos. Tem que chamar legião dos 300 e tantos pastores pra exorcizar essa porra, cara. 318 pastores. Mas por que essa casa é famosa? Além dos relatos de assombrações, há também as sensações, né? Diz que quando você entra na casa, você sente aquela sensação gélida. É o sexto sentido. É do filme. Isso. Que quando o fantasma tá perto, fica a espinha fica gelado. Isso. É a mesma sensação do sexto sentido. É aquela ladeirinha que dá aquela levantada no carro, você dá aquele negócio na barriga, sabe? Então, essa. Todo mundo já sentiu essa, né? Claro. E tem outro cara, também nos Estados Unidos, esse é mais famoso, que o Robert Johnson. Famoso bluseiro, vamos dizer assim. Tem um episódio sobrenatural com ele. que ele mostra como chamar o capeta, como fazer um pacto, exatamente, né? Tem que botar na latinha de Trident, veio lá da época. É feita na latinha, lembra? É uma latinha de sardinha, né? É uma lata, né? Aí bota uns ossos de animais lá, uma foto sua e por aí vai. O capeta vai pela foto, né? Se fizer o bigode, não te reconhece. Se você arrependeu no pacto, você faz a barba. Vamos pica-pau. Aí ele vai bater o sapo. Ih, foi mal, cara. Acho que eu confundi. É meu primo de casa, desculpa. Você falou meu irmão, eu moro lá embaixo, lá. Segue lá que você encontra. E ele tem vários relatos que vivia próximo de pessoas que praticavam voodoo, que também eles encontram entre easter eggs, vamos dizer assim, apontando esse pacto nas músicas dele. Né? Não, isso com certeza. Só pega pelos nomes, não precisa nem olhar as letras. Blues da Encruzilhada, né? Só coisa sinistra. Cão do Inferno na Minha Trilha, e por aí vai, cara. É só coisa. Quem tiver curiosidade, agora já foi dito aqui, tem um episódio do Sobrenatural, Supernatural, que é só sobre esse cara. Eles estão falando de pactos e tal, e mostra basicamente a mesma história. Do cara lá que fez pacto pra ficar famoso, pra ter sucesso, que na época, dadas as circunstâncias da pessoa e do local, era muito difícil. Naquela época, né, no início do... 37, né? No início do século XX, né, ele era negro, tinha um forte preconceito, né, ainda pelo negro, era artista, o pessoal já não era bem visto, e ainda tocava blues, que era de uma matiz negra também, então, para ele alcançar sucesso na época foi algo... As pessoas atribuem o sucesso todo que ele fez de repente, justamente isso, ao pacto que ele fez. Dizem que só poderia ter conseguido aquilo com um pacto. Aí, a Xuxa Meneghel viu essa porra. Não é verdade? E ela conseguiu fazer o maior de todos. Tá aí que ela cortou o cabelo. É o preço. Não, cara, a Xuxa tem que ser um episódio à parte, praticamente. A gente tem que comprar os LPs, estragar eles, voltando eles. Isso. Poltergeist. O fenômeno. Poltergeist são fenômenos que envolvem movimento de objetos, distúrbios elétricos. A manifestação física, assim, de um local, vamos colocar. E teoricamente é uma pessoa que
que faz a merda toda, né? Ela é o epicentro, né? Podendo ser parapsicológica ou não. A pessoa né? é tipo o conduíte da merda toda. Exato. Colocar assim. A origem, antes de constatarem que existia um epicentro, né? O nome poltergeist é do alemão, né? É espírito barulhento, não. Né? Aí era atribuído, né? Ser humano culto. Oi? Ser humano culto. Olha aí. Atribuído ao local, né? Acreditavam que era o local que era possuído, entre aspas, assim. Exatamente. Depois que com o estudo, E que não tinha uma sei entidade ali. e diabos de estudo que a pessoa faz pra descobrir isso, descobre que é a pessoa que causa bota isso. pêndulo, aquelas varetas que ficam Tipo, rodando. não, eu acho que é outro. tipo igual a gente vai arrumar um computador. Tira uma pessoa da casa. Parou o distúrbio, é a pessoa que causava o distúrbio. Ah, Eu também acredito. tem isso. Tipo, arrumar computador da casa. É tipo você- arrumar carro também, Você vai né? tirando as peças até descobrir qual que é o problema. Isso, o computador é assim. É assim que a gente conserta até hoje. Eu também faço isso. Você vai tirando as peças, tem que ver. Parou de dar o problema? É essa peça aqui. Tá sobrando. É. Né? Mas, então, tem alguns poltergeists famosos. E o mais... Esse que abriu a porta agora. Então tem o poltergeist bem famoso é o de Enfield, na Inglaterra, né? Tem boas fotos ali que envolve a telecinese, que é a mais nítida ali, né? Telecinese. Nesse mesmo caso, houve possessão. Você tem áudios na internet que você pode ficar ouvindo, tipo Emily Rose, Isso. caso você queira dormir. É assim, ouviu, dormiu, posso garantir. É tipo Pink Floyd, não tem como. Isso, é isso aí. Ouviu, dormiu. É. Esse e o The Emily Rose também, bota, mano, faz um mix. E tem um padrão nos epicentros, né? Meninas na puberdade. Exatamente. né? Olha, É, é o frango, hormônio. Exatamente. Dizem que é o período de maior distúrbio emocional. Lembrar de não mexer com esse tipo de Não coisa. justifica. Não é? Não é A justificado. não ser que seja o demônio do hormônio. Se É. não foi ele, Nossa, eu o acho. demônio do hormônio. Demônio do hormônio. Não justifica, sabe? A menina começa a menstruar, já é uma situação ruim pra menina. Ainda vê um capeta aí, sabe, entra dentro dela. Cara, porque mulher é injustiçada, né, velho? É. Daqui a pouco vai parar essa porra. Vai, O feminismo vai ganhar isso aí. é verdade. Nesse incidente lá em Enfield, as primeiras manifestações eram de cadeira acumulada, tudo no canto. Era estilo do filme Poltergeist, né? É. Que as cadeiras mexiam, que as cadeiras subiam na... Cara, no filme isso é ridículo. A pessoa vê, faz a cadeira mexer. Não, cara, não. Pensa no como é ridículo. Faz a cadeira mexer, tá? A pessoa bota a cadeira, ela vai pra um lugar. Aí chama a família inteira. Aqui, criançada, vem ver aqui, ó. A ladeira de São Tomé na nossa cozinha. Aí bota a cadeira de um lado e vai pro outro. Aí tá. Chega no fim do dia, as cadeiras tem igual uma pirâmide em cima da mesa. Você fica na casa? Véi, Taca o fogo junto com as cadeiras, eu sou um cara particularmente cagão com essas coisas. Por muito menos eu já tinha puxado meu bonde. Sabe? Mas eu não sou critério. Não, mas eu tinha metido o pé da casa muito cedo. Começou assim e depois teve outros eventos de telecinese. O ponto de distúrbio crítico foi quando foi chamado um padre e ele foi falar com a menina e a menina começa a levitar dentro do quarto, gritando, as coisas voando e por aí vai, cara. Botaram aquelas Bizarro. câmeras de detectar animal que eu tava vendo ali no... Na época era só aquilo que tinha, mais ou menos. O equipamento básico é uma câmera, né? É, Vamos dizer, com movimento. e aquele captador de distúrbio eletromagnético, né? E segundo relatos, né? Foi basicamente a mesma coisa do filme. O tipo de coisa que aconteceu foi basicamente a mesma do filme. Spielberg, hein? Aí a garota ficou tão desesperada, né? Porque primeiro acharam que era ela que provocava. De certa forma era. Mas ela não mantinha o controle. Isso é bem forte frisar. Ela não mantém o controle. Tem uma foto que eu vou tentar botar um link do post que ela tá segurando uma mesa pra ela não sair voando. Tipo balão de festa. Tipo balão de festa. Tá segurando pra não sair flutuando por aí, cara. Bizarro. A gente falando Poltergeist. de Enfield e falando que o Spielberg copiou, o Brasil teve que copiar também. Olha A aí. gente fez, falar, o pessoal lá de Caiçara, e fez a versão merda disso aí Olha no barraco aí, de caixa de fossa. E o pessoal de Caiçara Cara, deve me mas adorar. se você for parar pra pensar, o de Caiçara foi bem mais punk. Estou sentindo que PTBR Não, velho. ganhou, hein? Ninguém flutuou nesse. Cara, vinha pedra de outra dimensão dentro da casa. Mas é
Não, tá. Cara, Cena do imagens celular. ao vivo. No Tem, Datena, que é inquestionável. Que apareceu no Datena Tá no Datena, cara. Nossa polícia não fez nada, nem a Dilma. Você acha que... Pô, não, tá certo. Se tá no Datena é Canon. Então, o que aconteceu? Essa família não foi identificada, mas é da cidade de Caiçara, no Rio Grande do Sul. O primeiro relato foi chamaram uma tropa, né, de policiais e a denúncia foi perturbação do sossego. Sim, que tava tacando pedra no telhado. No telhado. Até que os Brasilite dele. na Brasilite. Até que os policiais perceberam que a pedra batia no telhado e grudava. Ela não rolava telhado abaixo. ali encerrou a ocorrência. Aí, Eu já tinha, é o que tinha feito. E já começou a corrente de oração naquele momento já, né? Todos deram as mãos. aí você sabe, né? Que um vizinho viu posteriormente, viu a menina em cima do telhado rindo e tiveram que chamar os bombeiros. Aí você sabe, a partir daí o caso ganhou repercussão na cidade, né? Até que um médium, isso veio parar no ouvido de um médium e ele decidiu ajudar. Tentou fazer O legal desse Mas médium você- é que o cara tentou ajudar de casa. O bicho foi rezar de casa. Não, teve dois. Teve Não, dois. tô falando do outro Tinha lá. extensão, Isso. O cara que tentou rezar de casa teve piripaque em casa também, cara. Que caiu os quadrinhos de Jesus, o caramba Das lá. duas uma. Ou o espírito tava querendo pegar ele mesmo, Aham. ou ele é muito ruim, muito fraquinho, né, cara? Ele tentou fazer um suporte online. Não deu certo não, tomou- cara. O senhor tentou desligar o seu espírito na tomada? Você já iniciou o corpo da sua filha? Mas na moral, com mata-leão. aquela parte lá do... A menina tava no telhado, correndo, e começou a pular e caiu lá embaixo, mas a parte que ela tava no telhado, meu amigo, o arco tá aqui em cima do armário, cara, eu derrubava ela na flecha. Nossa. Na moral. Sua filha, vou te roubar na flecha, claro. O quê? Tá correndo aranha igual o Potter, igual o Exorcista, de cabeça pra baixo, cuspindo sangue, vindo pedra na direção dela, meu amigo? Flecha, Tendo essa imagem, assim, como referência, acho que qualquer um. não é? Mas, Eu torci pra Brasilite. pelos relatos, o que o cara falou, assim, ela estava correndo no telhado. Ela podia estar só Mas correndo. como é que ela parou lá? Uma pular criança? lá? Uma menina de 11 anos, num telhado alto, cara. Não justifica ela estar lá. Tá, enfim. O capeta subiu ela lá, né? Deu pepé. Deu pepé, né? Ô, sobe aí, sobe aí. Não, vocês já ficam... Pega as pedras que eu taquei no seu Aí telhado vai- pra mim, aí deu pepé pra ela. A gente vai supor que a menina tivesse subido por livre espontânea vontade, sei lá, pô, toda casa tem aquela escadinha que você vai assim, quando começa a chover, começa a pingar água dentro de casa. Não, se Sabe, quiser faz, É. tá? Não vamos negar. Se quiser a criança sobe, a criança é o capeta mesmo. Mas, não nesse caso, não literalmente. Mas se quiser a criança sobe, faz. O problema é que não era o caso, né? O problema é no contexto todo em volta, né? Era só... E, pra piorar ainda, eu acho que é uma cena chocante, que vai estar aí no link do post, tem a gravação de parte do exorcismo. Isso, aí que é a parte do celular aí que o... Aí o bicho pegou O celular desliza pela cama. É isso mesmo, a cama não tá inclinada nem nada, ele desliza. É. Não, e ele desliza pra menina. É, ele vai em direção, à menina, não é. tem nada, ninguém segurando, não tem peso na cama, só simplesmente vai o celular. E na velocidadezinha ainda, não é devagarzinho. É, e se você for reparar, ninguém reparou nisso. Não, Foi o vídeo teve que mostrar pra gente, olha o celular dela aqui, É, ó. ué. Do caralho. tanto que quem viu foi uma editora que tava gravando, até a própria mãe que tava com o celular na mão, viu que ele foi puxado e pegou de volta. Tipo assim, na inocência até. Ah, capeta! Não, é meu, mexe não, meu WhatsApp. E uma coisa, só perceberam o celular se movendo na edição do vídeo. Foi a editora que viu o negócio É. mexendo ali. Mas o mais legal do caso é como eles resolveram a situação. Tentaram o exorcismo? Tentaram. Conseguiram? Não, Não. deu O que que certo. fizeram? Derrubaram a casa, demoliram a casa, radical. eu derrubava com fogo. Derrubaram a casa e tal, vou sair daqui, vou sumir daqui. Foram pra onde? Pra 3 metros de distância. Construíram uma casa agregada. Trocou o número. É. Era Caraca, 13, agora tá é. 16. Piadinha ali. É tipo assim, o 31, agora é 31B a casa que eles moram. Cara, que Tem gênio. um fundo. Vai explicar pra prefeitura, não? Que você derrubou a casa? Sei lá, tinha umas paradas lá. Tinha uns demônios lá, moço. Eu derrubei. O que você fez lá? Construindo do lado. Golzinha antiga.
O capeta não errar, né? Sabe onde é que é o Muita banheiro. falou assim, nossa, mas era 31, essa aqui é 31B, e agora? Acho que não é. Falando no Rio Grande do Sul, tem também outra cidade, uma menina que nos anos 80, isso saiu até no Fantástico, ela ficou famosa por causa de Poltergeist. Cara, esse é legal. É a Leonice Leonice Fitz. Fitz. Esse é bem interessante. A menina, mas ela era consciente. Ela manipulava. cara. Manipulava as coisas, assim, por telecinese e Jean Grey, assim. Aí você não derruba a porra dessa na porrada. Essa dá pra derrubar. Não dá, porque ela Essa sabe o que ela tá tem fazendo. Não, essa tem que derrubar. Essa sabe o que tá fazendo. É esse movimento anti-mutantes. Essa sabe que é mal. É. Que é ruim. E ela fazia, à frente das câmeras, exibia, né? Ela tá deitada no colchão, fazia o colchão se mexer. Achava o lençol sem usar as mãos. Não, o edredom infladão ali, aquele vídeo lá que a gente viu, porra. Ah, meu amigo. E você vê que, pô, a pessoa não tem recurso pra, tipo, criar um mecanismo pra fazer aquilo. A pessoa não é uma pessoa abastada, É uma né? pessoa Você humilde, vê, uma bem casa humilde. não tem nem Era aquela reboco. casa Rio Grande do Sul. É, de tudo madeira, né? é. Forro. Não, mora Inédito isso Já tá aqui, inédito. Não, porque nosso... Descoberto agora. Olha, nosso grande especialista em Xuxa... Ele tem aquela boneca que anda sozinha, sabe? Aquela... Que, aliás, isso é outra coisa do capeta. A boneca Usar diz, Monange. Venha me ver de vez em quando. Caraca, a mesma cidade que a O senhor Bigode acabou de descobrir que o Leonice Fritz era vizinho da Xuxa. Olha, morava no mesmo quintal. Aí já passamos de jornal do estado de São Paulo pra Sônia Abrão. Pra Sônia Abrão. Já fomos pra Sônia Abrão agora. Tá certo? Caraca, Mas olha tem aí. puta lógica. Tem. Claro, A cara. menina, ela tomou o raio do evento, cara. O que foi que aconteceu? A Xuxa foi lá, fez o ritual dela. Aí, porra, como o capeta tava lá, ele espalhou essas maldições pra todo mundo ali também e pegou na menina, porra. Belo argumento. É lógico. efeito colateral, cara. ué, Tá com uma bomba nuclear no lugar, sabe? Fica com radiação em volta. E a Leonice Fitz, ela teve uma infância... Olha esse nome, Fritz, é nome de psicografia, essas paradas aí. Ela teve uma adolescência normal, soube lidar com o fenômeno, casou e depois veio a falecer. Super normal, né? Ia Câncer. pra rua rolando pedra, Câncer no- sabe? Fazia nos ossos. barulho O dentro de carro dela só casa. andava de banguela. O asfalto que andava, né, pra ela. Isso, assim, né? o asfalto União Soviética dela. Cara. E o mais bizarro é que ela morreu jovem, morreu com 30 e poucos anos, se não me engano. De câncer. Teve um câncer, foi rápido, espalhou rápido pelos ossos, morreu. Segundo a própria Leonice, né, em entrevista em vida, disse que aquilo foi o preço pelos poderes dela, porque ela abusou muito e foi exibida. o cara E no babado. final da vida, as pessoas pediam pra ela usar e ela Ela se negava se totalmente. negava é. porque talvez ela percebia que isso estava afetando a saúde. Ela tudo- virava e falava, eu não sou obrigada. Teve uma época, depois na vida adulta, que ela usava. Ela serviu até dessa fama que ela teve, né, na adolescência como consultora. Ela, tipo uma As pessoas vidente, traziam os vidência, né? problemas dela e ela falava da vida das pessoas. Aí algum programeco de TV deve ter ganhado algum dinheiro com isso, Com cara. toda certeza. Com toda certeza foi o da Sônia Abrão. Tem outro caso de poltergeist, que é o poltergeist do Paraguai. Falsificado? Oi? Falsificado. Tem essa, né? Parece falsificado. Mas, o que acontece? Tem um caso que um senhor japonês, o senhor Katsumi, ele comprou uma fazenda no Paraguai. Só que essa fazenda acontecia coisas estranhas, né? Havia uma fazenda vizinha e normalmente a vizinha relatava que após a colheita, geralmente de milho, né, de cereais e outras hortaliças, os legumes em questão desapareciam da cesta.
Olhos Famintos. Já vi esse filme. Não, é o Saci. Então, ele também passou a relatar que, em sua fazenda, objetos e alimentos desapareciam. É Curupira, não é Saci. É É o Curupira. MST, E ele cara, ia tenho encontrar esses objetos dentro do celeiro. Aí, o que acontecia? Foi chamado um parapsicólogo, teve a brilhante ideia de acorrentar o jipe à árvore. O que aconteceu com a corrente? Foi parar dentro do celeiro. A corrente, cara, um cadeado e tudo. Caralho, cara. Poltergeist sinistro, cara. E não teve solução. Ele não sabia qual era o epicentro, porque já era um senhor de idade, que morava com a senhora dele, também de idade. Né? Normalmente tem um adolescente no meio. Se fosse eles, acho que esse fenômeno viria de outros tempos já. Não Exatamente. começaria naquela fazenda, naquele momento. Isso que eles acharam muito estranho. E tudo ia parar no celeiro. Você retirava o cadeado que estava jogado lá no celeiro e guardava, sei lá, debaixo do colchão. A porcaria do cadeado voltava. Até que eles trancaram a porta do celeiro com o cadeado. O cadeado conseguiu sumir. Caraca. Botaram um ancinho na porta do celeiro para a porta não abrir. O ancinho sumiu. Sinistro. O nego deu mole, podia pegar uma câmera. Ligada. Ela apareceu dentro do celeiro. Aí ia mostrar como ela chegou até o celeiro. Exato. Olha aí, rapaz. Porra, cara, eu sou um gênio parapsicólogo. Cara. Claro, é. Porque o capeta não sabe pegar pelo lado certo da câmera, né? Pô, mas ia aparecer um dedinho, uma coisa assim. É a unha do capeta. É. Né? O rabo. Uma selfie, sei lá. Tem também os famosos casos de exorcismos. Com o casal Warren. Já ia adiantando. É o pessoal do Insídios e do Invocação do Mal. Isso. James Wan tá fazendo milhões com essas histórias. Isso, são várias histórias. Você usa um casal para interligar todas elas. Uma parte então, cinematográfica bem interessante. Assim, até a questão que o casal começou a trabalhar nessas coisas vem também vem dizendo que faz parte dos fatos do filme. Mas eu não sei dizer se isso é verdade ou não, entendeu? Mas qual é a história principal deles? O primeiro caso que o casal Warren investigou, isso lá nos anos 70, foi o caso da família Small. Eles dão nomes para os casos deles. E ele chamou esse caso de a Casa das Almas Perdidas. Né? O que acontecia? Na época teve um furacão nos Estados Unidos. De PS, tem um filme com esse nome que vocês podem pegar, que é a mesma história. E a família se mudou para uma casa que tinha estado disponível para aluguel há pouco tempo. Após um mês morando na casa, a filha mais velha, era um casal de 3 filhas, a filha mais velha percebeu que quando acordava via várias pessoas, inclusive as irmãs, flutuando acima do colchão. Derruba na porrada, sério, não. O que você é? Derruba na porrada. E depois daí, todos os familiares, depois desses acontecimentos que a filha começou a ver com frequência, os familiares passaram a notar odores fortes e desagradáveis. A partir daí, tudo começou a convergir para um poltergeist bem violento. As pessoas da casa estavam sendo atacadas. Até o cão pastor que eles tinham foi várias vezes levantado e jogado contra a parede. Não, mexer com o bichinho é feio. Pois é, até com bichinho. Tacavam vaso nas pessoas e tudo. Criou-se um boato, foi chamado vários padres e tudo. O casal Warren foi finalmente chamado, né? Aí o que aconteceu? Eles tentaram fazer o exorcismo, só que viu que o bicho era bem forte. Percebeu que não era só uma entidade, eram 3 entidades menores e uma grandona. Né? Não era uma casa, por isso que Casa das Almas Perdidas, não era uma só. Envolvia até um súcubo. Um demônio feminino estuprou o marido da casa. O marido, tá. E a mulher também foi atacada por um demônio masculino. Rolaram um total de 50 exorcismos. Cara, pensei que era 50 estupros. Oi? Pensei que era 50 estupros. 50. Não, 50. No 13 a gente tá falando meu amor.
esse caso... Cara, mas quem continua morando numa casa depois de ser estuprada por um súcubo? Alguém gostou! Alguém gostou! Bacana essa casa, hein? Vamos continuar aqui. A família, ela... Homem não é estuprado por um demônio feminino. Ah, entendi. Não pode. A família, em total desespero, abandonou a casa. Aí chegou a chamar a igreja se negou aí, só que o que ajudou essa família foi a imprensa. A imprensa jogou que a igreja tinha se negado aí. O Valdomiro não quis ir. Aí a opinião pública se voltou contra, o bispo foi e mandou um padre. E foi realizado esse exorcismo com a ajuda do casal Warren. Só que a família não aguentou e se mudou. Foi o único jeito. A casa ficou pra lá mesmo. Depois de passar um tempão, ser 50 estuprada filhos, e caramba, 4. Violência física. As filhas estavam sendo arremessadas na parede. Caralho! Como é que você fica? Você fica... Você lopra, Pô, cara. no primeiro pleque, meu irmão, vai embora, cara. Vai esperar sofrer 50 caboclos lá te bulinando? Outro caso é o da família Snedeker, que é o tema do filme Evocando Espíritos. Uma família com alguns filhos se muda para uma casa, só que tem um problema. Essa casa, antes de estar vaga, ela era uma funerária antes. Porra, só o freezer do galera, né? Aí alguns vizinhos afirmam que eles sabiam desse detalhe na hora de alugar. Vai dar nada não. Acharam polias, acharam equipamento da funerária, alça de caixão e por aí. Acharam várias coisas. A alça de caixão já numa porta velha, um troço assim, pra aproveitar, né? Tipo um puxador de gaveta. Isso. E a minha deixa de puxar o bonde. Pois é, só que eles não puxaram e os filhos reclamaram de espancamentos, mãos invisíveis acariciavam a filha mais nova, a personalidade do patriarca da família mudou. Virou um MTV da vida também, né? Ele era um homem assim mais sério, começou a usar roupa de couros, como nada fosse da personalidade dele, agir de uma forma diferente com as outras pessoas. Virou pit-bicha. Por aí. Deixou o bigode crescer, se deixou já era. Virou motoqueiro do Village People. Tinha um desenvolveu o interesse por demonologia e por aí. Ele começou a estudar sozinho. Do nada, poxa, que eu vou ler sobre aí demônios hoje. Após esses ataques físicos, quem chegou? O casal Warren. Olha só que bizarro. Por 9 meses, o casal Warren começou a morar naquela casa. E dessa vez eles conseguiram fazer a limpa. Limparam todo o cenário. Usaram a metralhadora. Invocação do Mal. A história da família Perron. Qual é a grande, vamos dizer, treta que a família Perron se envolveu? Eles compraram uma casa que foi construída em cima de ruínas de outra casa, e nessa casa tinham abrigado nada mais que 8 gerações de uma outra família. Que ótimo, cara, que saudável. E daí, né, vai que você compra a casa, começa a ver que tem umas peculiaridades, né? Começa a ver assombração dentro da casa, vê que uma assombração vai no jardim, cheira uma florzinha e tudo. Vai ver umas assombrações diferentes. Coisa amigável, o cara vai cheirar lá no quintal, cheirar uma flor, foda-se, tá no quintal. O mais legal é que não são assombrações de uma geração. São assombrações das 8 gerações. Das 8, claro. E assim, convivendo no mesmo espaço. Aham. As assombrações não se veem, mas a pessoa que tá morando atualmente na casa vê todas as assombrações. Tudo vagando pela casa, Se você parar a pensar, talvez tivesse sido assim desde as outras gerações que moravam na outra casa lá. A segunda via a primeira, a terceira e assim foi indo. Imagina que bizarro, cara.
Por que a segunda já não foi Fire? Ah, se bobear, a segunda achava aquilo saudosista, de ver os... Não só isso também, né? Tem que ver aquela questão que antigamente existia muito aquela prática maravilhosa de comunicação com os espíritos. E isso, eles gostavam muito de falar com quem já foi. Isso, eles queriam muito, é. Aham. Isso era uma ciência, tinha um nomezinho lá na época. Ciência, pseudociência, né? Tinha um nomezinho lá na época lá. Então, 8 gerações. Sim. Tinha até espíritos de criança, né? Tinha criança que brincava, entre aspas, com os amigos imaginários, né? Vamos dizer assim. Mas você vai garantir que todos eles são, entre aspas, bonzinhos? E realmente imaginários, né? Não. Aí que tá a treta, né? Um deles era possessivo, né? Uma antiga moradora da casa que perdeu os filhos e começou a ter uma afeição demasiada pelo marido e pelas crianças, excluindo a mulher da casa. Aí começou a treta, né? Não, a própria mulher acordava com manchas no corpo, como se tivesse tomado porrada. Espancada. A personalidade do marido novamente mudou. Porque o problema de Homem de Duas Cabeças é isso. É que a de baixo começa quando ela começa a pensar. E aí muda, a parada muda. Exatamente. Entendeu? A de baixo é dominante, não adianta. A mulher dele tá lá, começa a ficar cabisbaixa, começa a não querer mais nada, começa a parecer cheio de mancha, cheio de porrada. Entendeu? Começa a ter fantasma de gostosa na situação. Porra. O cara fica influenciado. E o fantasma cobiçava o marido dela, né? E assim, então... mal bem, assim, não, falando, tratando de uma forma um pouco mais séria, tem todo esse poder da influência em volta da mente da pessoa. Então, aí o que acontece? O casal Warren entra em ação e começa o exorcismo, né? Só que ele percebe é que esses que estavam incomodados com a presença da mulher ficam mais violentos do que estavam antes. Né? Sente a presença mas isso é muito comum. Você pode reparar isso aí em todos os casos, porque é aquela situação. O casal Warren apresentava perigo pra eles e a família que tava lá não apresentava perigo. A Perron não. Era fácil pra eles. E começou a ser mais violenta. Até o ponto de a mulher ter que passar alguns dias na casa da família Warren. Pra não ficar em casa, pra ela não apanhar. Parar de apanhar. Ela sofreu, ela teve problema de possessão, ela teve problema de tomar porrada pra caralho. Teve até uma das vezes que a Lorraine Warren, ela tava sozinha na casa dela e o Ed, o marido dela, tava na casa dos Perron. Eles revezaram nesse dia. O espírito que estava incomodado com eles de lá foi até a casa da Lorraine, conseguiu soltar a Annabelle. Vai ter a foto aí, ela fica presa numa casinha selada, conseguiu soltar o selo dela e o espírito que está dentro da boneca atormentar a mulher lá. Tão sinistro que tá a possessão. Cara, o cara pegou outro, terceirizou o trabalho. O trabalho. Não, assim, a gente tá falando isso agora, parece que a gente tá falando do filme, né? Mas o porque filme foi baseado em fatos e isso é mais chegou até um padre do Vaticano mesmo e ia até a casa. E o padre, depois de andar pela casa, exorcizar, ele chegou... não, galera, dá não, vambora. Foi isso mesmo. Foi. Ele falou, essa casa não pode ser limpa. Dá não, cara, vai embora aí, mete pé. Cara, eu aprendi que tudo pode ser limpo com fogo. É um puta fogaréu que você ia colocar ali, né? Mas é uma puta limpeza. Isso é verdade. Fogo purifica. Fogo X14. X14 é fogo químico, se você for parar pra pensar. Ele purifica tudo na base da química, né? Annabelle. Então, a bonequinha que a gente já citou, né? É tipo o boneco do Fofão, né? Um boneco bem vendido na época. E a mãe deu a boneca pra uma filha. A filha acabou morrendo aos 13 anos. Acontece. Pessoas morrem. Aí o que acontece? Uma pessoa, que era amiga da mãe, gostava daquela boneca. Comprou a boneca. E deu pra filha. É tipo calcinha, assim, essas coisas não é pra passar pros outros. A mãe era enfermeira, a filha também. Só que eu percebia que deixava a boneca numa cadeira, a boneca ia parar no sofá. Ou botava a boneca na poltrona, ela ia parar no quarto e estava com o braço cruzado. Por aí ia. Sempre achando estranho aquilo. Até que um amigo que frequentava a casa começou a ter sensações ruins com a boneca.
começou com pesadelos. Ele sonhou uma vez que não conseguia se mover e viu a boneca escalando ele e estrangulando. É o Chuck. Bem estilo Chuck. Até que um dia, ele subindo as escadas do apartamento, ele junto com a moradora, ouviu vários barulhos vindo do apartamento. Né, barulho de coisas se mexendo e temeu que alguém havia arrombado, né? Aí ele abriu a porta bem devagar e acendeu a luz. Quando acendeu a luz, não viu nada revirado e só viu a boneca jogada no canto. Uma das donas da casa foi em outro cômodo e ele ficou na sala. Quando ele se aproximou da boneca, ele sentiu uma presença atrás dele. Quando ele se virou, não tinha ninguém exceto ele. Depois ele começou a sentir uma dor muito aguda no peito. E começou a camisa dele manchar de sangue. Cara, fogo libertador. E ele já tinha avisado pra Aí se já livrar era. daquela boneca. Tomou o punhal espiritual, já era, meu irmão. Não adianta mais. Não é? É. Demorou, cara. A Se boneca tivesse era de botado pano, a boneca cara. no forno, no fogão. Era uma Emília. É, Emília. Aí o que eles fizeram? Chamaram um padre. O padre foi no recinto, pegou a boneca e sentiu. Opa, essa boneca tem alguma coisa estranha. Ele já conhecia o trabalho do casal Warren, do Ed e da Lorraine. Terceirizou, né? Terceirizou. É foda. Chamou e viu A mão. que na boneca, a boneca tinha um apelido de Dona, viu que tinha um espírito, se comunicou com eles, que chamava Annabelle. Nesse caso, esse espírito é um espírito demoníaco e não era humano, por isso que ele precisava desse, entre aspas, esse corpo. Era o buraco de minhoca dele. É, o receptáculo dele, vamos dizer assim. Aí a boneca começou a se manifestar, né? Se mexeu, teve que exorcizar e tudo, e não conseguiram. A solução foi encarcerar a boneca, né? Fizeram uma redoma de vidro, selaram e ela fica presa lá dentro. Se parar pra pensar, até faz muito sentido. Porque vai que você queima o receptáculo e o espírito tá mas livre. é exatamente isso E que o próprio casal Warren chega a comentar. Aham. Eles falam, a gente não vai destruir, porque se a gente destruir, ele vai pra outra coisa. É, E exato. pode ser uma pessoa. Isso. E outra coisa, na casa do casal Warren, o Ed morreu, né? Isso aqui foi nos anos 70, a maioria desses casos anos 70 e 80. O Ed já morreu de causas naturais, né? Chega a ser engraçado, né? O cara morreu de causas naturais. Exatamente o que eu ia perguntar, você tinha morrido de causas naturais. Mas, porque cara, você morre tanto- é que chegou num ponto... Ele não morreu de forma bizarra, igual vários casos. Morreu doente, Doente, ele tava doente. Eu não lembro a doença, mas ele tava É doente. que chegou num ponto Constantine. Ele chegou no level Constantine, sabe? Ninguém quer essa porra aqui no inferno, entendeu? Então, porra, vai matar o cara e vai descer que vai dar tapa na nossa cara. É. Aí o que acontece? A Lorraine Warren não trabalha mais, não faz esse tipo de trabalho, Ela tá viva? tá viva até hoje e mantém um museu dos casos na própria casa dela. E no museu tem a Annabelle, Sim. dentro da redoma de vidro, um aviso gigante avisando para não tocar, é para apenas olhar. Porque se tocar já era, né? Eles têm medo dessa transferência aí. Olha que bizarro. Sabe o que podia fazer? Pegar esse negócio de vidro e botar fogo, tipo, por um caninho assim, pequenininho lá dentro. Jogar um gásinho lá dentro por Mas um aí caninho. o fantasma deve atravessar vidro, pô. Não. Será que... Ué, por que ele atravessou até agora, então? Não, porque ele tá preso na boneca, Tá. entendeu? A boneca é a jaula dele. É tipo o Chuck. O Chuck não queria um boneca é a corpo jaula. vivo? Mas tipo assim, igual falou que tá selado no negócio, achei que o negócio fosse tipo mágico, entre aspas, assim, o vidro. Tem sim, tem um selo, né? Um selo bom, né? Benéfico para aprisioná-lo ali. Então, O Ed, quando ele se aposentou de tudo isso, ele montou um museu, e chama do Museu do Ocultismo, e um casal visitando começou a debochar de tudo aquilo, duvidar daquilo, chamar ele de charlatão, e começou a bater na redoma de vidro, desafiando. Se ela deixa marcas, igual deixou marcas no caso dela, quero ver ela não deixar a marca. Começou a desafiar. O Ed chamou o filho, conseguiu expulsá-los de lá. No caminho, eles estavam indo de motocicleta, o cara e a namorada. Quando começaram a zombar da boneca, a moto perdeu o controle e eles caíram. O jovem morreu instantaneamente e a mulher ficou mais de um ano no hospital. Quando ela em coma, quando ela recobrou a consciência, perguntou o que aconteceu. A gente estava rindo da boneca. Então
virou mais um relato pro museu, ó. Uma prova física de que não deve mexer na redoma. Sinistro. Aí, ó. Ele avisa, não se deve brincar com o mal. O mal é muito mais poderoso do que qualquer ser humano.